Ao longo da história, as perturbações da mente foram vistas de diferentes formas. Se casos de ansiedade, depressão, problemas do sono, dependências e compulsões sempre existiram, hoje, diante do fenômeno da pandemia e aumento exponencial destes transtornos mentais, como interpretá-los e compreendê-los? Transtornadamente. Uma visão da psiquiatria. Tema desta série do Café Filosófico. Podemos não reconhecer que estamos ansiosos. Podemos não admitir que estamos sofrendo por antecipação, por algo que ainda nem aconteceu e que nem sabemos se vai acontecer. Quem já não viveu ou está vivendo momentos de ansiedade, principalmente com esta pandemia? A ansiedade pode ser normal até um certo nível, e ela é importante, inclusive para a nossa sobrevivência. Nos serve de alerta e de precaução. Mas quando os sentimentos ficam excessivos e obsessivos, torna-se um grande problema, um transtorno patológico que afeta em muito a nossa vida e daqueles ao nosso redor. A ansiedade é uma emoção, então, uma emoção humana normal, sempre desagradável, de grande valor adaptativo, que surge diante do novo, do desconhecido, do imprevisto e das situações de conflito, para nos prepararmos para lidar com algum evento que se aproxima. É importante que fique bem claro que a ansiedade é uma emoção voltada para o futuro, para a antecipação de algo desagradável que pode vir a ocorrer. As manifestações de ansiedade, elas se dão em 3 níveis. Elas podem ser físicas, psicológicas ou comportamentais. As manifestações físicas da ansiedade, elas se devem à tensão muscular e à ativação do sistema nervoso autônomo. Por conta da tensão muscular é que nós sentimos, quando ansiosos, tremores, sensação de aperto no peito, de que está difícil respirar, de que está difícil encher o peito de ar, que está difícil relaxar. E por conta da ativação do sistema nervoso autônomo é que aparecem a boca seca, as tonturas, as náuseas, o enjoo, arrepios, calafrios. As manifestações psicológicas principais são a insegurança, as preocupações exageradas, a dificuldade para se concentrar, para manter o foco, a sensação de estar no limite, à beira de um ataque de nervos, a sensação ou o medo de estar ficando louco. Aliás, uma curiosidade, só pensa e tem esse medo que está ficando louco ou de ficar louco a pessoa que está muito ansiosa. Porque aqueles que estão verdadeiramente fazendo um surto psicótico, ou que estão delirantes, ou que estão se distanciando da realidade, não têm essa preocupação. Do ponto de vista comportamental, a ansiedade basicamente se manifesta pela inquietação. A pessoa fica mexendo as mãos, fica batendo os pés, chacoalhando as pernas. Ou, quando a magnitude dos problemas percebidos pela lente da ansiedade fazem com que ela seja muito grande, a pessoa fica inibida, como que paralisada diante de tamanha quantidade de problemas. O que é que já se falou sobre essa emoção? Da Grécia clássica, nós temos que a ansiedade e o medo eram percebidos como reações absolutamente normais em situações de ameaça ou de perigo em potencial, mas ai do homem que demonstrasse de maneira aparente que estava sentindo medo ou que estava ansioso. Ele perderia o prestígio, fosse quem fosse. Daí ter nascido a ideia de que o homem corajoso não é o que não sente ansiedade ou que não sente medo, e sim aquele que sabe se controlar. Nessa época, a medicina não considerava a existência de entidades clínicas que se caracterizavam por ansiedade muito alta. Nós temos, por exemplo, que Hipócrates, que viveu nessa mesma época, dizia que as pessoas com melancolia, que são os antepassados remotos dos quadros de depressão que nós conhecemos hoje em dia,
eles todos apresentavam medo e abatimento. 600 anos depois, no século II da nossa época, Galeno, um filósofo e médico romano de origem grega, ele, apesar de dizer que todos os melancólicos teriam as suas particularidades, sempre estaria presente na melancolia sintomas de medo e prostração. Então, essa conceituação ela permaneceu praticamente inalterada até meados do século XIX, mais de 1.600 anos. No início do século XVII, nos anos 1600, não se considerava a existência de quadros de ansiedade patológica como entidades clínicas distintas. Consequentemente, não havia registros desses estados de ansiedade. Entretanto, um médico e clérigo inglês, Richard Napier, ele, trabalhando numa comunidade do interior da Inglaterra, nessa época, então, início dos anos 1600, ele anotou minuciosamente dados clínicos de pessoas que se consultavam com ele. E dos mais de 8.000 quadros que ele registrou, pelo menos 780 eram de pessoas com estado de ansiedade. Então ele tinha anotado, e nós temos acesso a isso, a identificação, a idade, a origem, a principal queixa, o que as pessoas mais temiam, e ele atendia pessoas de todas as camadas sociais. A maior fonte de ansiedade, de preocupação, eram a pobreza, a miséria e a falta de dinheiro para pagar as dívidas. Também era muito comum o medo de doenças, de epidemias. Vejam que ironia, em 1600 nós estamos com medos e temores parecidos. Também a desnutrição, as verminoses, a disenteria, acidentes e as sequelas que eles deixavam, infecções e dificuldades de parto, matavam muito mais naquela época do que hoje em dia. As pessoas se preocupavam ainda com encantamentos, com feitiços, com a possibilidade de pecados que os levasse à danação eterna. E a principal fonte de preocupação naquele tempo era com questões envolvendo o namoro, o noivado e a vida conjugal, especialmente brigas conjugais. Amores não correspondidos, objeção dos pais ao namoro, transição da adolescência para a vida adulta, incertezas quanto ao futuro, sobre ter ou não ter filhos e como criá-los. Mais um dado curioso, entre os jovens, naquela época, era também fonte de estresse e sofrimento o excesso de estudos e o grau de exigência com exames e provas na universidade. É difícil você comparar culturas e épocas diferentes. No nosso caso, é difícil comparar uma época com relação à ansiedade, os anos 1600 com os anos 2020. Mas é interessante, mesmo assim, observar que não é que aquela gente se preocupava menos do que nós. Não, as preocupações eram tantas quantas, apenas com focos diferentes. Hoje não nos preocupamos com encantamentos e com feitiços, mas é bastante grande o número de pessoas que sofrem, que ficam ansiosas com a repercussão de posts ou com o risco de cancelamento nas redes sociais. No próximo bloco... No decorrer do século XX, a ansiedade tornou-se central na prática médica e na prática psiquiátrica. Às vezes, numa crise de ansiedade, mesmo sem um motivo aparente, entramos num estado de grande tensão. Não conseguimos nos ater ao presente, ficamos extremamente preocupados e com muito medo, até nas situações mais corriqueiras. Seria a ansiedade parte de nossa constituição humana? Ela sempre existiu em nós ou é fruto de uma construção social? Será que a ansiedade vem se aprimorando no nosso confuso e atordoado mundo contemporâneo? O primeiro grande passo que a medicina deu para mudar a conceituação de ansiedade e transtornos de ansiedade ocorreu em 1869. A proposta de um diagnóstico
chamado neurastenia, de uma categoria nova chamada neurastenia, que englobava sintomas de ansiedade, sintomas de fadiga, de exaustão e queixas difusas, vagas, elas que acometiam principalmente homens. Essa proposta ela se popularizou tanto nos Estados Unidos, ela foi feita por um americano, por George Beard, e ela se popularizou não só nos Estados Unidos, como também na Europa e no Reino Unido, e foi a primeira tentativa de caracterização de quadros em que havia primordialmente uma ansiedade, em que o neurologista Beard ele agrupou num grupo só, numa mesma categoria, quadros com sintomas somáticos e quadros com sintomas subjetivos, numa categoria distinta de melancolia. Então foi a primeira vez que os transtornos de ansiedade cresceram em direção ao que era antes considerado parte da melancolia. Foi a primeira vez que houve uma ampliação dessa faixa verde que representa os transtornos de ansiedade. E ele também fez com que o olhar dos psiquiatras, dos superintendentes de asilos, como eram chamados os psiquiatras na época, que eles se voltassem para os transtornos mentais mais leves e dos quais faziam parte os quadros de ansiedade e não ficassem apenas trabalhando com os pacientes mais graves que estavam nos asilos e nos manicômios psiquiátricos. A grande guinada, entretanto, com relação à conceituação dos transtornos de ansiedade se deu quando Sigmund Freud publicou em 1895 um artigo intitulado A Justificativa para se separar da neurastenia, uma síndrome particular, a neurose de ansiedade. Do pântano, do balaio de gatos que havia se transformado a neurastenia, em que agora cabiam todos os quadros em que havia ansiedade e queixas físicas difusas, Freud foi capaz de extrair um grupo de quadros em que predominava o sintoma de ansiedade e ele os colocou numa categoria que ele intitulou de neurose de ansiedade. No decorrer do século XX, a ansiedade tornou-se central na prática médica e na prática psiquiátrica. E não só isso, ela tornou-se central na cultura ocidental. Isso se deu pela popularização das ideias psicanalíticas, como também pelo desenvolvimento do existencialismo, uma corrente filosófica que tratava a ansiedade como um fenômeno inerente à existência humana. Mas foi em 1955 que ocorreu outro momento importante, outro movimento importante. Foi quando foi lançado o primeiro tranquilizante, o meprobamato. Foi aí que se deu, por conta dessa popularização de um medicamento, a invasão que passou a ser considerado ansiedade patológica fez no que antes era considerado normal. E foi um sucesso. As pessoas entendiam como completamente natural usar um medicamento que aliviasse aquela ansiedade desagradável. Logo em seguida, nos anos 60, vieram os benzodiazepínicos, os medicamentos que até hoje estão no mercado, que são conhecidos pelos leigos como medicamentos faixa preta, e que esses sim foram propagados explicitamente para alívio de ansiedade, já com uma grande participação do marketing na indústria farmacêutica. Ele estava indicado para o alívio da ansiedade relacionada ao estresse causado por problemas conjugais, excesso de trabalho e reveses da carreira profissional, fases de transição na vida, trabalho doméstico e até mesmo por engarrafamentos de trânsito. Para tudo. E ainda eram tidos como e difundidos como medicamentos que seriam muito bons para alívio dos sintomas físicos que acompanhavam os problemas emocionais. Com isso, muito do que era considerado ansiedade normal, que tinha a ver com os excessos, com os abusos, que era um sinal de alerta para que as coisas estavam saindo do controle, passou a ser encarado como uma doença, como algo a ser medicado, como algo a ser tratado. Em 1980,
mais um marco no que diz respeito à história dos transtornos psiquiátricos, a publicação do Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana, na sua 3ª edição, na qual se tinham claramente descritos os vários transtornos de ansiedade, distintos entre eles por critérios clínicos e epidemiológicos, e também distintos de ansiedade normal, sem se levar em conta, sem a preocupação com que houvessem fundamentos teóricos ou interpretações sobre a origem dos quadros. Em 2013 foi lançada a 5ª versão desse referido manual, e aí mais uma vez houve um avanço do que hoje é considerado doença para o campo do normal, porque houve uma flexibilização dos critérios para o diagnóstico de transtornos de ansiedade que se tornaram mais abrangentes. E hoje nós temos toda uma série de estudos e de um vasto acúmulo de informações sobre as bases neurobiológicas da ansiedade, não só dos transtornos de ansiedade, como também da ansiedade normal. Na verdade, nós temos que as fontes de dados que subsidiam o nosso conhecimento, elas provêm de diversos tipos de pesquisa e elas confluem para o entendimento de que hoje prevalece de que os transtornos de ansiedade eles são mediados por alguns circuitos e algumas estruturas críticas no sistema nervoso central. Uma delas, indicada em vermelho, fica numa região antiga do ponto de vista evolutivo do nosso sistema nervoso central. Fica no mesencéfalo, que é uma região que nós compartilhamos com os répteis, que se intitula matéria cinzenta periaquedutal dorsal. Ela, quando ativada, desencadeia as reações de luta e fuga diante do perigo próximo. E elas são muito importantes para a sobrevivência dos animais e a nossa também. É o que nós experimentamos quando estamos mesmo diante de um perigo real e imediato. Num nível um pouco superior, nós temos no sistema límbico, região compartilhada do ponto de vista evolutivo com os mamíferos. Nós temos a amígdala, que é uma área, uma pequena estrutura em forma de amêndoa que se localiza sob o córtex temporal e que é responsável pela identificação e pela coordenação das respostas ao perigo. E também o hipocampo, nessa mesma região do sistema nervoso central, estrutura crítica para a construção e evocação de memórias relacionadas às ocorrências, a momentos em que houve ansiedade. Por fim, indicados em verde, nós temos uma estrutura que essa sim nos diferencia dos outros animais, que é o nosso córtex, nosso enorme encéfalo, em cuja parte central, no córtex pré-frontal, nós temos a região que cuida da modulação e da sofisticação das respostas de ansiedade observadas em nós, nos seres humanos. Com relação aos neurotransmissores, aos compostos neuroquímicos que fazem a mediação, a ligação entre os neurônios dos circuitos que estão relacionados com a ansiedade, nós temos que 2 deles se destacam. O primeiro deles é a serotonina, que em alguns circuitos ativa a ansiedade e em outros inibe, e o ácido gama-aminobutírico, o GABA, que é distribuído de maneira bastante difusa pelo córtex cerebral e tem importante função inibitória. Do ponto de vista fenomenológico, do ponto de vista de o que se sente em primeira pessoa e que foi descrito e compilado por vários autores quando a ansiedade está presente, nós temos que há um aceleramento dos processos mentais e um estreitamento do campo vivencial. Essa combinação de fatores, a cabeça a mil e um espaço restrito, compactado, dá essa conotação desagradável, característica da ansiedade. No próximo bloco... Outra diferenciação que deve ser feita é entre ansiedade e angústia.
interessante notar que o fato de ser desagradável não é o que distingue a ansiedade normal da patológica, visto que ela é sempre desagradável, mas sim a intensidade, a duração, a adequação ao estímulo desencadeante e o grau de limitação que ela ocasiona. Assim sendo, um transtorno de ansiedade, denominação que se dá à ansiedade patológica, tem manifestações mais intensas e duradouras, desproporcionais às circunstâncias em que surgiram e muito limitantes, a ponto de incapacitar transitoriamente a pessoa para o trabalho. A ansiedade normal funciona como uma mola propulsora para enfrentar, superar e resolver com eficiência os problemas e dificuldades com que nos deparamos. Muito mais ajuda do que atrapalha, apesar do incômodo que provoca. Seu valor adaptativo é indiscutível. Já a ansiedade patológica é paralisante. Soren Kierkegaard, um filósofo dinamarquês, ele foi o primeiro pensador a escrever um volume inteiro dedicado à ansiedade, ao conceito de ansiedade, que foi publicado em 1844. E nele, Kierkegaard afirma de maneira bastante clara que medo e ansiedade são completamente diferentes. Que o medo é uma reação que ocorre diante de um foco específico, determinado, real, enquanto a ansiedade surge diante da possibilidade, do que pode vir a acontecer, do que pode vir a ser. Mas foi Freud, com o seu trabalho Além do Princípio do Prazer, publicado em 1920, que fez a distinção clássica entre ansiedade, Angst, medo, Furcht, e pânico, Schreck, ao dizer que a ansiedade é um sentimento de apreensão, de expectativa, que vem como preparação para uma ameaça incerta, indefinida. Enquanto o medo, ele se refere a um objeto claro, real. A ansiedade tem origem internamente. Ela é como que um sinal de alerta acionado por estímulos internos. Enquanto o medo, ele é um sinal de perigo, um sinal de alarme, acionado por um estímulo externo. Já o pânico, ou susto, como deveria ser a tradução mais apropriada de Schreck, é um estado que nos invade abruptamente diante de um perigo abrupto e que não havíamos identificado e para o qual não estávamos preparados. Outra diferenciação que deve ser feita é entre ansiedade e angústia. Para alguns pesquisadores, a angústia nada mais é do que o estado de ansiedade acompanhado por muitos sintomas físicos, principalmente aperto no peito, aperto na garganta, sensação de aperto no estômago, no epigástrio. Aliás, é bom que se diga que anxious, do grego, e angor, do latim, que dão origem à ansiedade e angústia, respectivamente, querem dizer estrangulamento, aperto, opressão. É uma aflição, uma agonia que cresce de dentro para fora, fazendo com que o peito fique estreitado, como se estivesse usando um colete apertado. São horas em que dá vontade de rasgar o peito, porque parece que o coração não cabe nele. Nós temos que fazer a distinção entre ansiedade normal e patológica. E nós nos valemos de 4 parâmetros para fazer essa distinção. A intensidade das manifestações, sua duração, a relação de proporcionalidade entre o estímulo e a resposta, o quanto a resposta, que seria a reação de ansiedade, é proporcional ao estímulo, e o grau de comprometimento do desempenho. Há mais ou menos 100 anos, Robert Yerkes e John Dodson, eles psicólogos norte-americanos que trabalhavam em Harvard, eles estudaram muito a relação entre ansiedade e desempenho. E desses estudos saiu uma chamada curva, uma curva clássica, que recebeu inclusive o nome deles, curva de Yerkes e Dodson. Quando há
um aumento da ansiedade, no primeiro momento o que acontece é uma melhora do desempenho. É o que acontece, por exemplo, quando você, às vésperas de uma viagem, ou às vésperas de uma entrevista, ou às vésperas de um exame, você se lembra de que teria que fazer alguma coisa, revisar algum ponto, ou se preparar um pouco melhor. A partir de um determinado ponto, observa-se que o aumento da ansiedade não mais é acompanhado por uma melhora do desempenho. Atinge-se um platô. E por fim, e esse ponto varia de pessoa para pessoa, e por fim nós temos que, se a ansiedade continua aumentando, o desempenho despenca, piora muito. E aí nós estaríamos claramente já diante de uma ansiedade patológica, de um transtorno de ansiedade. O que pensar diante de uma pessoa que está ali na sua frente com manifestações de ansiedade? O que será que está acontecendo com ela? A primeira possibilidade é que se trate de uma reação normal, mas pode ser também algum sintoma de uma doença ou de uma condição clínica que lembre uma manifestação de ansiedade ou que mimetize uma manifestação de ansiedade. Nós sabemos, por exemplo, que o hipertireoidismo causa tremores, causa uma certa inquietação, que a hipoglicemia causa tonturas, causa uma sensação de fraqueza. Pode ser também que aquela manifestação de ansiedade se deva a efeitos colaterais de remédios. Ela pode estar ainda apresentando sintomas ou manifestações de intoxicação ou de abstinência de drogas. Pode estar apresentando um quadro de ansiedade secundário a outro transtorno psiquiátrico. Ninguém melhor do que um psiquiatra para fazer esse trabalho de diagnóstico diferencial. É importante deixar claro que, para que se faça o diagnóstico de um transtorno de ansiedade primário, é condição fundamental que aquele estado de ansiedade cause prejuízo no desempenho, quer seja o desempenho acadêmico, social, profissional ou esportivo. Eu vou lhes apresentar 3 transtornos de ansiedade primários: o transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de ansiedade social. Veio do nada, sem motivo aparente. Eu estava vendo televisão, nada de especial. Aí, de repente, eu tive uma sensação ruim, um aperto no peito, coração batendo mais forte, sabe? Parecia que ia sair pela minha boca. Também tive uma dificuldade para encher o peito de ar. Tinha um formigamento nos meus lábios. Primeiro, eu pensei que eu estivesse infartando. Depois, eu achei que era um derrame. A minha única certeza é de que eu tinha chegado na minha hora, de que eu ia morrer. Fiquei apavorada. E o medo desse mal-estar voltar. Os aspectos essenciais para o diagnóstico de transtorno de pânico são a ocorrência de crises de ansiedade, chamadas de ataque de pânico, em que há uma descarga muito rica de sintomas bastante intensos e perturbadores, inesperados, imprevisíveis, espontâneos, e depois, tamanho mal-estar, o medo de que esse mal-estar ocorra de novo. Tardiamente pode acontecer o que nós chamamos de agorafobia, ou seja, o receio de passar mal em situações ou lugares de onde seja difícil sair, caso aconteça um mal-estar daquela magnitude. Não é difícil compreender. Quando a pessoa tem pela primeira vez um ataque de pânico, a impressão que ela tem é que realmente vai morrer, que o que ela está apresentando é muito grave, que ela pode estar tendo, como ele falou, um derrame, um infarto. E ela fica pálida, ela fica com a respiração curta, ela fica transpirando muito, ela fica com um olhar assustado. Então ela acha que está morrendo. E aí levam-na para o pronto-socorro. É muito comum que pela primeira vez, quando surge uma descarga de pânico, a pessoa vá parar um serviço de emergência médica. E lá, a equipe que recebe essa paciente também acha que ela está tendo alguma coisa muito séria. Aí se corre um eletro, aí se afere a pressão arterial e se conclui que não, que está tudo bem, que aquilo era uma descarga de ansiedade. É muita coisa na cabeça. Fico em estado de alerta praticamente o tempo todo, com a sensação de que algo ruim está para acontecer a qualquer momento. As preocupações são como pernilongos que a gente não consegue espantar, como um chiado que não se pode desligar. O quadro clínico de transtorno de ansiedade generalizada, ele se caracteriza por preocupações com questões corriqueiras, preocupações
entendidas como desnecessárias, como exageradas, com coisas comuns do dia a dia. Então é a pessoa que tem medo de não ter dinheiro para pagar as contas, sendo que ela tem o dinheiro, ou que acha que haveria risco de algum problema de saúde com familiares, sendo que estão todos muito bem. E por conta dessas preocupações difusas, persistentes, há um aumento do nível basal de ansiedade, fazendo com que as manifestações de ansiedade sejam bastante incômodas e que também acabam levando ao uso de serviços de saúde, mas principalmente de serviços de saúde ambulatoriais, porque esses sintomas difusos de ansiedade que a pessoa apresenta faz com que ela se consulte com vários médicos de diferentes especialidades. Nessas situações, sinto como se estivesse iluminado por um holofote e imagino que o pior vai acontecer. É como se uma câmera desse um zoom e enquadrasse a minha cara ruborizada e todos notassem meu modo desajeitado de andar, trêmulo, sem saber onde colocar as mãos nem para onde olhar. Fico pensando que não vou conseguir, que foi um erro tentar, que vão descobrir o que eu sou verdadeiramente, uma fraude. É muito desagradável. Os aspectos essenciais do transtorno de ansiedade social são essa preocupação exagerada com a possibilidade de ser mal avaliado, de ser injustamente criticado ou mesmo humilhado e constrangido em situações em que a pessoa está em evidência ou que ela se sente em evidência. Sim, é importante, há uma questão subjetiva aqui. Não necessariamente ela teria que ser o centro das evidências para se sentir mal. Ela pode se sentir ou perceber ou achar que as pessoas todas estão olhando para ela, reparando nela. Isso vem acompanhado de muita ansiedade e essas situações de evidência são evitadas a todo custo ou enfrentadas com muita dificuldade. E se há uma obrigação, se há uma obrigatoriedade para que a pessoa entre nessa situação de evidência, ela vai experimentar naquele momento muitos sintomas de ansiedade, basicamente rubor facial, tremores, ela vai gaguejar, transpirar muito. E o pior, a avaliação cognitiva da realidade fica um pouco perturbada. O transtorno de ansiedade social ele é mais comum do que o transtorno de pânico e o transtorno de ansiedade generalizada. Mas ele é menos diagnosticado. Ele se confunde muito frequentemente com timidez, apesar de ser muito mais grave, de ser muito mais limitante. São 4 os parâmetros de que nos valemos para diferenciar um transtorno de ansiedade do outro. O foco da ansiedade, se há ataques de pânico e qual o tipo deles, se há comportamento de evitação e o nível de ansiedade intercorrente. Eu vou me ater ao foco da ansiedade, o que incomoda o paciente, o que preocupa o paciente. No transtorno de pânico é o receio de ter um novo ataque de pânico. No transtorno de ansiedade generalizada são as preocupações exageradas e desnecessárias com as questões do cotidiano. No transtorno de ansiedade social é a possibilidade de se ver numa situação de evidência. E por fim, nas fobias, é o contato com o objeto, o animal ou a situação temidos. As complicações mais comuns dos transtornos de ansiedade, elas são o desgaste das relações interpessoais, a diminuição da qualidade de vida, o aumento do consumo de substâncias e de álcool, os quadros depressivos e a incompreensão. É incrível como, mesmo hoje em dia, as pessoas com transtornos de ansiedade são maltratadas, são incompreendidas, são injustamente acusadas de estragarem os programas de família, de fazerem drama, de serem pitizentas, de serem piripacosas, enfim, de atrapalharem e de só darem trabalho. O tratamento dos transtornos de ansiedade ele é bastante eficaz, comprovadamente eficaz, e ele tem como meta um objetivo bastante ambicioso, a remissão do quadro, ou seja, a eliminação dos sintomas, a extinção do comportamento de evitação, a normalização do funcionamento do desempenho e o cuidado com as comorbidades. Sim, as complicações a que eu me referi há pouco, elas precisam ser cuidadas uma vez instaladas, do contrário não haverá
recuperação completa. As modalidades de tratamento são basicamente 3. A medicação, a psicoterapia e a combinação dessas duas, o que se chama de terapia combinada, a combinação, a associação de psicoterapia e farmacoterapia. Independente do tipo de tratamento, é importante que vocês saibam que ele tem 3 fases. O tratamento dos transtornos de ansiedade tem 3 fases. A fase aguda, que vai desde o início até a melhora substancial do quadro e que dura em torno de 2 meses. A fase de continuação, que recebe esse nome por uma razão muito simples, porque a gente continua com a medicação, apesar do paciente já estar melhor, com vistas a prevenir recaídas e consolidar a melhora. E naqueles casos em que o tratamento foi difícil, em que a melhora não foi completa, o tratamento ainda se expande por mais alguns anos até, e é chamado de fase de manutenção do tratamento. No próximo bloco... Uma coisa que eu acho importante dizer, e que talvez você não saiba, é que a ansiedade é uma emoção contagiosa. Ela pega. O Brasil já chegou a ganhar o preocupante título de campeão de ansiedade da Organização Mundial da Saúde, a OMS. E como em muitos outros continentes, as mulheres são as mais afetadas, as que mais sofrem de ansiedade. Isso bem antes da pandemia nos colocar em isolamento social, confinar muitos de nós em nossas casas, com o acúmulo de tarefas e expor milhares ao risco de adoecerem e morrerem. Impossível não sofrer de ansiedade, mas como perceber os sinais de alerta? Sabem quais são as causas da ansiedade normal? 3 são clássicas, fazem parte mesmo da definição do conceito: o novo, o desconhecido e o imprevisto. A ansiedade também surge em situações de conflito, quando você quer alguma coisa e ao mesmo tempo não quer, por razões distintas. Ou quando você deseja algo, mas sabe que aquilo pode te fazer mal, pode trazer sofrimento e mágoa para os seus amigos e familiares. Também a quantidade, o volume gigantesco de informações com que nos deparamos todos os dias, principalmente quando elas são discordantes, quando elas são contraditórias, são fonte de ansiedade. Querer realizar muitas coisas ao mesmo tempo, simultaneamente, o que curiosamente é algo que muita gente deseja, que muita gente pensa que é sinal de eficiência, fazer muitas coisas em paralelo, quando na verdade o resultado desse tipo de postura nada mais é do que aumento da ansiedade e aquele sentimento de frustração, porque nada foi tão bem feito quando poderia ter sido feito. Também nós temos que a ansiedade está relacionada ao modo como as pessoas estão envolvidas ou engajadas nas redes sociais e em política. Isso também gera ansiedade. E uma coisa que eu acho importante dizer, e que talvez você não saiba, é que a ansiedade é uma emoção contagiosa. Ela pega. Se você convive com pessoas ansiosas, o seu nível de ansiedade vai aumentar. Se você chega em casa do trabalho irritado, tenso, estressado, você vai, de alguma maneira, transmitir isso para as pessoas que convivem com você. Principalmente as crianças, elas percebem no ar aquela tensão, elas percebem aquela ansiedade nos relacionamentos e às vezes se tornam mais assustadiças, mais irritadiças, com problemas de sono. É a ansiedade sendo perpetuada no grupo. Quando uma emoção, quando uma resposta emocional afetiva a um determinado estímulo é identificada, quando ela é tornada consciente, é aquele momento em que se pode dar um passo seguinte. Ao invés de você continuar se perguntando, puxa, por que eu estou dormindo mal? Por que eu estou tremendo? Por que eu estou tão irritado? Por que essa dor de cabeça? Você diz para si, você conclui, puxa, eu estou ansioso. E aí
é possível fazer a pergunta que realmente vai trazer alguma luz à questão. Por que é que eu estou ansioso? O que é que está me deixando ansioso? E como encarar essa dura realidade? Como encarar esse fato de você estar ansioso? Em primeiro lugar, tolerar o incômodo. Medidas muito simples podem ajudá-lo nessa tarefa, tão simples que às vezes passam batido. Respirar fundo. Acalmar a respiração. E desviar a atenção do problema que está ali te perturbando, a não ser que você possa fazer algo com relação àquilo. Outra coisa importante, outro desafio, é transformar preocupação em ação. Entenda bem, preocupar-se não resolve problema algum. Agir de maneira direcionada, no problema concreto, sim. Aí você estaria fazendo por onde a coisa acontecer. A ideia aqui é trazer a sua atenção para o presente, para as coisas que lhe fazem bem, que você gosta de fazer. E aos poucos, na medida do possível, incluir na sua rotina hábitos de vida saudáveis que combinam com você. Remédio para esse tipo de ansiedade, para a ansiedade normal, mesmo que desconfortável? Não entre nessa. Quantos e quantos casos eu já não vi de pacientes com estados de ansiedade perturbadores que melhoraram com conversa, com aconselhamento, com psicoterapia e que, se tivessem recebido algum medicamento, teriam atribuído a melhora ao medicamento, fazendo com que depois fosse difícil se livrar dele. Não é difícil entender, depois do que eu falei, que a emoção mais prevalente, a emoção mais presente na nossa sociedade, nos nossos grupos, seja a ansiedade. Nós estamos lidando com algo novo, com algo ainda desconhecido, apesar de todos os avanços e tudo que já se estudou sobre a Covid, com algo ainda de futuro incerto, com algo ainda indeterminado. Então, não há dúvida de que estamos todos ansiosos. Mas não é essa a única emoção que está presente, que está à flor da pele. A tristeza, a raiva, a indignação também estão bastante manifestas. Mas, sem sombra de dúvida, a ansiedade reina. Não durmo bem, acordo a cada 30, 40 minutos e fico pensando no que vai ser de nós. Em quando essa doença, que parece estar cada vez mais perto, vai pegar alguém da minha família. Não é comigo que eu me preocupo, mas com meus pais, minha esposa e meus filhos. Eu fico angustiado de imaginar o sofrimento das pessoas que perderam entes queridos, que ficaram desempregadas. Sinto-me impotente diante da enormidade do que estamos vivendo, sofrendo pelo que ainda pode vir a acontecer. Ninguém sabe quando essa pandemia vai passar, ninguém sabe o que o futuro nos reserva. Estudos realizados nos Estados Unidos no ano passado revelaram um aumento de 25% a 35% dos sintomas de ansiedade na população geral, o que não é de se surpreender. E que o impacto emocional da pandemia foi maior nas pessoas que estão mais expostas, na linha de frente, e nas populações mais vulneráveis. Entenderam agora o porquê eu insisti tanto na diferenciação entre ansiedade normal e patológica? Porque se em situações normais já é difícil fazer essa diferenciação, o que dizer em tempos de pandemia? E é dessa diferenciação que depende o encaminhamento do caso. É completamente normal e compreensível que estejamos enfrentando um aumento da ansiedade. E você sabe qual a palavra que melhor define o impacto dessa emoção na nossa mente, na nossa cognição? Confusão. Confusão no sentido de que a pessoa ansiosa perde a capacidade de discriminar dentre os problemas quais são os mais urgentes, quais são os mais graves. Tudo fica igual, tudo fica no mesmo nível. Tudo tem que ser resolvido agora, imediatamente. É um erro rotular como doentes as pessoas que estão apresentando uma reação emocional intensa aos estímulos relacionados à Covid-19. Vocês talvez tenham escutado por aí que não bastasse todo o sofrimento e toda a preocupação com os desdobramentos sociais e econômicos
relacionados à Covid, que nós enfrentaríamos ainda um tsunami. Foi esse o termo utilizado, um tsunami de transtornos mentais. Eu não teria tanto certeza. Eu talvez confie mais na resiliência do ser humano, na nossa capacidade de adaptação, de superação de problemas. E eu me preocupo com a medicalização das reações normais, com a medicalização de algo que não necessariamente teria que ser avaliado ou conduzido por um médico e que poderia ser resolvido de outra maneira por se tratar de uma reação normal. Do que eu tenho observado, não houve aumento de transtornos de ansiedade primários relacionados à pandemia, não houve aumento de transtornos de pânico, de transtornos de ansiedade generalizada, de transtornos de ansiedade social, mas houve sim um grande aumento de casos relacionados à adaptação a eventos provocados pela pandemia, que nós chamamos de transtornos de ajustamento, no caso com transtornos com sintomas de ansiedade, mas que em tese são autolimitados e melhoram com o passar do tempo, não necessariamente precisando de intervenção médica. E quais os sinais de alerta que nos indicam que a coisa está fugindo do controle? O fato de estarmos com o sono perturbado e alterações do apetite por mais de uma semana, com a irritabilidade constante e eventuais explosões de nervosismo, e consumindo mais álcool, algum tipo de drogas sedativas e calmantes. Se você ou alguém do seu entorno está apresentando esses sinais, seria um indicativo forte, seria recomendável que buscassem uma ajuda especializada. Fazer as coisas com cuidado, usar a sua máscara, higienizar as suas mãos, evitar aglomerações e se dispor com essas providências a correr riscos necessários, mas mesmo ciente de que estaria também colocando em risco familiares, fazendo a sua parte, fazendo o que é possível. Talvez a analogia com um oceano em que estamos todos navegando com barcos. E a ideia seria que nós não deixássemos que as pessoas se molhassem com a água do mar. Difícil? Mas quem disse que seria fácil? Conversar com pessoas, com amigos, com profissionais de saúde é importante, é uma boa maneira para se diluir o impacto emocional causado pela pandemia. O isolamento social foi extremamente sofrido para algumas pessoas. Ainda bem que nós temos as redes sociais, que quando bem utilizadas podem ser úteis. Vocês sabem que uma boa companhia tem efeito ansiolítico, comprovado. Mas aí cabe uma questão. O que é uma boa companhia? Que atributos um amigo, um parente teria que ter para que fosse considerado uma boa companhia para você nessa hora? Em primeiro lugar, essa pessoa teria que ter alguma experiência com estados de ansiedade para até saber do que está falando, do que estão tratando. Tomara que ela não pode ser uma adepta do vitimismo, aquelas pessoas que culpam os outros pelos problemas delas, e sim que se responsabilize, que entenda que nós temos que arcar com as consequências dos nossos atos e decisões. Uma pessoa madura que saiba que o mundo não é perfeito, que coisas ruins acontecem e que não existem soluções fáceis e simples para problemas complexos. E, por fim, que essa pessoa esteja ali disposta a escutá-lo, a ajudá-lo, porque gosta de você, porque ele quer bem, e não por algum interesse, querendo receber alguma vantagem. A psicoterapia e a avaliação psiquiátrica, mesmo feitas à distância, são instrumentos e muito úteis para o alívio da ansiedade, para a identificação de transtornos de ansiedade e devido encaminhamento do caso. E mais do que isso, eles podem também permitir o desenvolvimento de habilidades e estratégias para manejar essa emoção tão importante. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. É por isso que eu gostei tanto de uma frase que circulou nas redes sociais e cujo autor eu não identifiquei e que dizia o seguinte: se você não está confuso, não está bem informado.
E isso poderia também perfeitamente ser traduzido ou expresso da seguinte maneira: se você não está ansioso, não está bem informado.